Nós estamos voltando, vamos iniciar esse bloco, dando continuidade à resolução número 5 de 2009, que traz para nós as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Vamos dar continuidade ao bloco com o artigo 9. O artigo 9º, ele vai trazer as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil. E vai trazer para nós que essas práticas, elas têm eixos norteadores. Quais são? As brincadeiras e as interações. Vocês se lembram que eu falei isso no último bloco, de que as crianças na educação infantil não têm aula. As crianças na educação infantil, elas aprendem por brincadeiras e interações. Esses são os eixos norteadores das práticas pedagógicas. E essas brincadeiras e essas interações, elas têm que garantir experiências. Que experiências são essas? Inciso 1. Experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo, por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças. Experiências ainda, de acordo com o inciso 2, que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e várias formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática e musical. O inciso 3 traz ainda a necessidade de experiências que possibilitem às crianças narrativas de apreciação e interação com a linguagem oral escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais escritos. Vejam, é convívio, não é ensino de leitura escrita. Não é ensinar a criança na instituição de educação infantil a ler e escrever através de práticas mecanizadas. É a apreciação, é interação com a língua, é convívio com diferentes gêneros textuais, orais e escritos. O inciso 4 vai trazer ainda que essas experiências, elas devem recriar, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas, orientações espaço-temporais. Isso nos remete ao ensino da matemática, não é? Mas aqui a matemática está vindo como contextos significativos. Então a criança vai ter experiências significativas de quantidade, de medidas, de forma. Isso por meio de brincadeiras e interações. Espera-se ainda que essas experiências, de acordo com o inciso 5, ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. O inciso 6 traz ainda a necessidade de possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar, a autonomia das crianças. É claro que o professor não vai deixar uma criança na creche ou na pré-escola fazendo tudo sozinha. Ele precisa estar lá, deixar a criança se sentir acolhida e segura. Porém, essas crianças precisam aprender a desenvolver a autonomia. E como que ela vai aprender isso? Através do cuidado do seu próprio material, dos seus próprios objetos pessoais, da sua escova de dente, da sua toalhinha. Então, dessa forma, a gente está possibilitando situações de aprendizagem que vão ajudar as crianças a se tornarem mais autônomas. Essas experiências, elas devem possibilitar ainda vivências éticas e estéticas com outras crianças, com outros grupos culturais que alarguem os seus padrões de referência e de identidade no diálogo. É trabalhar com as crianças na instituição de educação infantil para o reconhecimento da diversidade. Essas experiências, de acordo com o inciso 8, elas devem ainda incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Nós sabemos que as crianças da instituição de educação infantil, sejam na creche ou na pré-escola, são extremamente curiosas. Então, a gente precisa incentivar experiências que tragam para ela essa curiosidade, essa possibilidade de explorar o mundo, de questionar o mundo, de indagar o mundo e se encantar com ele.
O inciso 9 diz que essas experiências pedagógicas, lembrem-se, a gente está falando ainda de experiências pedagógicas que devem prever brincadeiras e interações que promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações, seja de música, de arte, arte plástica, arte gráfica, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia, leitura. Se as crianças não tiverem acesso a isso na instituição, onde ela vai ter acesso, não é? Então é nosso papel trazer para as crianças as possibilidades dela interagir com esses diferentes equipamentos culturais, com essas diferentes formas de manifestação cultural. O inciso 10 vai dizer ainda que essas experiências devem promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade, da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. O inciso 11 vai trazer para nós que as experiências devem propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças nas manifestações e tradições culturais brasileiras. O inciso 12, por fim, vai trazer para a gente que as experiências devem possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Vejam, recursos tecnológicos já na instituição de educação infantil. O parágrafo único vai nos dizer que as creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com as suas características, com a sua identidade institucional, com as suas escolhas coletivas e particularidades, vão estabelecer os modos de integração dessas experiências. Então, vejam, a creche e a pré-escola, elas não têm um jeito único de fazer a educação. Né? Todas elas vão seguir essas regras, mas vão trazer as suas características no seu projeto, as suas particularidades, né? As suas possibilidades e as suas necessidades. Isso é importante, né? Porque a resolução traz para a gente essa autonomia, ela dá à instituição autonomia de fazer as suas escolhas coletivas segundo as suas particularidades. O artigo 10, ele vai trazer para nós que as instituições de educação infantil, elas devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação. E essa questão também gosta de cair no concurso. Como se dá a avaliação na instituição de educação infantil? Instituição de educação infantil não tem retenção, instituição de educação infantil não tem nota, né? Como que a gente avalia, então, as crianças na instituição de educação infantil? Como se avalia a criança na creche? Como se avalia a criança na pré-escola? Né? Então, lá na LDB, fala que a instituição de educação infantil, ela avalia as crianças por acompanhamento e registro. O legal é que a resolução ela vai trazer isso um pouco mais a fundo. Ela vai especificar as maneiras de que esse acompanhamento, esse registro pode ser feito. Então, repare, artigo 10. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação. Não há classificação, não há seleção, não há promoção na educação infantil. O que é garantido? Observação, crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e das interações. Ora, se as crianças aprendem brincando e interagindo, nada mais certo do que avaliar as brincadeiras e interações. Como a gente avalia as brincadeiras e as interações da criança? O professor deve fazer uma observação crítica e criativa. Ele pode observar de várias formas. Ele pode utilizar fotos, ele pode utilizar gravações de voz, ele pode utilizar filmagens, enfim. Tudo isso vai ser trazido, essa especificidade, no inciso 2, que está logo aí em seguida. A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc.
O inciso 3, ele vai garantir a continuidade dos processos de aprendizagem por meio de criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição. Qual é a primeira transição que é vivida pela criança? A transição casa-instituição de educação infantil. E depois, a transição no interior dessa instituição, quando ela muda de agrupamento. Em seguida, a transição que vem da creche para a pré-escola. E logo depois, a transição da pré-escola para o ensino fundamental. Uma criança que sai da pré-escola e entra numa escola de ensino fundamental, se a gente não garantir a continuidade desse processo de aprendizagem, ela tem assim uma ruptura muito grande, né? Desde as formas de organização da pré-escola, que são totalmente diferentes da organização geral do ensino fundamental. As crianças sentam em grupos, as cadeiras são menores, há possibilidade de brincadeiras, né? E aí o ensino fundamental ele já está organizado de uma maneira menos flexível em relação a esses aspectos. Então, o que a resolução vem trazer para a gente é que a gente consiga garantir a continuidade dos processos de aprendizagem durante esse período de transição que é tão difícil para as crianças. O inciso 4, ele vai trazer para nós a documentação. Quando essa criança ela passa a frequentar uma instituição como a creche, e depois ela vai para a pré-escola, essa documentação tem que seguir com ela, tanto para a escola, quanto a documentação que vai para a família. Há uma documentação específica que deve permitir às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças. Muitas vezes, o que a gente vê que é feito, né? Nós colocamos lá um monte de atividades das crianças dentro do envelope e entrega para o pai no dia da reunião de pais. E os pais, eles não conseguem enxergar significado algum naquilo, né? Ele pega as atividades, olha que bacana, e pouco tempo depois essas atividades são descartadas. Então, como que eu mostro para essas famílias o desenvolvimento das crianças, né? Como que eu posso garantir que essa documentação mostre para o pai, de uma forma objetiva e significativa, que é o mais importante, o avanço dos seus filhos. Como eu escolho essa atividade, como eu organizo essa atividade. Então, a resolução pede para que a gente olhe para isso, que a gente tenha atenção nessa documentação específica que vai também para as famílias, não só a documentação que vai para a escola. O inciso 5, por fim, ele vai trazer de forma muito objetiva aquilo que nós já deixamos bem claro nessa aula, que é a não retenção das crianças na educação infantil. Não há retenção de crianças na educação infantil sob hipótese alguma. O artigo 11, ele vai dizer que na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica ela deve prever formas para garantir novamente a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias. Reparem, depois a vírgula vem escrito para nós, sem antecipação dos conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Nós já falamos um pouco disso, né? A educação infantil, ela não está lá para ensinar a criança a leitura, a escrita e o cálculo de forma sistematizada. Esse é o papel do ensino fundamental. Então, o que a legislação traz é que, sim, a criança interaja com esses conhecimentos, né? Tanto da língua escrita, da língua oral, quanto da matemática, do mundo científico. Mas não pode haver a antecipação dos conteúdos que serão trabalhados nos conteúdos de ensino fundamental. O artigo 12, ele vai trazer que cabe ao Ministério da Educação elaborar as orientações para a implementação dessas diretrizes. E o artigo 13 diz que ela entra em vigor a partir da data da sua publicação, que foi lá em 17 de dezembro de 2009. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre diretrizes curriculares da educação infantil.